Bom dia, eu sou Vitória, advogada da área tributária do Cassione Advogados, e esse é mais um Tax Talks. Hoje nós vamos abordar a nossa prática de Wealth Management aqui do escritório. No fim do ano passado tivemos muitas mudanças, especialmente referentes a investimentos de pessoas físicas no exterior, e a advogada Jéssica vai nos ajudar a falar um pouquinho mais desse assunto. Jéssica, o que houve de mudanças em relação a investimentos no exterior? De fato, ocorreram muitas mudanças nesse apagar das luzes de 2023 e que pode deixar o contribuinte um pouco perdido. Nós tivemos mudanças tanto em relação a aplicações financeiras detidas de modo direto por pessoas físicas no exterior, quanto em relação a trusts e offshores. Me parece que as principais mudanças em relação à aplicação financeira, por exemplo, é que agora a tributação passa a ser de uma alíquota única de 15%, e a forma de reconhecimento passa a ser em bases anuais e não mais em bases mensais. Então, de certa forma, em relação a esses investimentos, fica um pouco mais fácil. Por outro lado, em relação a pessoas físicas que detêm offshores, a análise de se isso vai ser vantajoso ou desvantajoso passa por uma análise caso a caso. Por quê? Até a nova lei, a tributação ela era com base nos dividendos, então uma alíquota de 27,5%, só que só quando tivesse o retorno desse investimento, quando tivesse uma distribuição de dividendos. Hoje nós passamos a ter uma tributação em bases anuais, só que por outro lado a alíquota caiu de 27,5% para 15%. Então você tinha uma tributação diferida, que agora não vai ter mais, só que, por outro lado, essa alíquota cai um pouco. Além disso, nós tivemos algumas mudanças em relação à forma de declarar esse investimento. Hoje, nós temos a opção de tributar o que a gente chama de estoque. Então, os rendimentos acumulados, a gente pode declarar isso e tributar com uma alíquota menor, de 8%. Mas isso é uma opção do contribuinte. Você pode escolher não reconhecer, não tributar esse estoque e tributar só lá na frente, quando for resgatar, com uma alíquota de 15%. Ainda em relação às offshores, justamente por depender um pouco da forma de tributação, enfim, de uma análise caso a caso, a nossa recomendação é que seja avaliada a estrutura, seja avaliado quais são os ativos que estão debaixo dessa offshore, para que seja tomada uma decisão sobre a tributação do estoque ou não e a forma de declaração desse ativo. Além desses investimentos, nós também tivemos mudanças em relação à legislação sobre trust, que sem entrar em maiores detalhes, vale a pena ressaltar que antigamente nós não tínhamos uma legislação sobre trust, nós não sabíamos como deveria ser reconhecido e tributado o trust e os ativos atidos pelo trust, e que isso mudou recentemente. Jéssica, em relação a fundos de investimento, o que nós tivemos de principais mudanças? Vitória, me parece que as principais mudanças em relação à tributação de fundos de investimento são duas. Uma delas é a tributação do Come Cotas para fundos exclusivos, que é uma coisa que nós não tínhamos. Nós temos já os chamados fundos abertos e os fundos fechados. Nós já havia uma tributação de Come Cotas para os fundos abertos e agora nós passamos também a ter uma tributação dos fundos fechados. Além disso, outra mudança significativa e um pouco parecido com o que nós tivemos para a tributação de investimentos no exterior é a possibilidade de você também tributar o estoque dos rendimentos acumulados dentro do fundo com uma alíquota um pouco menor de 8%. Essa também é uma opção do contribuinte, o que significa que também é possível não tributar esse estoque agora e só tributar no fluxo normal do Come Cotas no futuro. Considerando as mudanças na legislação em relação a fundos de investimento, é importante analisar caso a caso, porque nem todos os fundos tiveram essa mudança na tributação. Isso significa que em estruturas familiares, por exemplo, envolvendo vários tipos de fundo, vários tipos de ativos, é importante analisar com cuidado, principalmente em estruturas que envolvam fundos ilíquidos detidos por fundos sujeitos ao Come Cota, porque isso pode gerar uma ineficiência fiscal. Por essa razão, estruturas envolvendo mais de um tipo de ativo e mais de um tipo de tributação merecem uma análise caso a caso para saber se haverá algum tipo de ineficiência nessa estrutura. Jéssica, e no que se refere ao imposto sobre herança e doações, o que nós tivemos de alterações relevantes? Vitória, em relação à tributação de doações e heranças, não houve uma mudança muito significativa, mas vale destacar apenas que, em razão da reforma tributária, houve um pequeno ajuste na Constituição Federal, de modo que estruturas de planejamento tributário que envolvam sucessão de ativos no exterior
Então, a sucessão, principalmente de recursos financeiros no exterior, merecem um olhar um pouco mais cuidadoso em relação a esses investimentos, porque anteriormente a ideia é que não haveria uma tributação sobre essas heranças quando fosse o inventário processado no exterior. Com essa mudança na legislação, a princípio, esses inventários passam a ser tributados no Brasil. Então, apenas nessas situações, acho que merece uma análise um pouco mais cuidadosa. No mais, existe uma projeção de um aumento de alíquota pelo governo, mas nada concretizado até o momento. Então, em relação às alíquotas, permanecem as mesmas anteriores. Essa foi apenas a primeira fase das reformas referentes ao tema de Wealth Management. Muitos outros assuntos ainda estão por vir, como o tema do JCP. Estamos à disposição para tirar eventuais dúvidas e esse foi mais um Tax Talks.